Pastor, o que o senhor acha de uma pessoa que fica o tempo todo dizendo qual a igreja que eu devo me congregar? Eu acho que essa pessoa ela é inconveniente. Eu acho que ela é inconveniente por não respeitar os espaços dos outros, né? Não respeitar os espaços no sentido de respeitar o ambiente emocional, o espaço. Eu acredito que a decisão do lugar onde a pessoa deve se congregar, ela é pessoal, ela é individual. E esse tipo de interferência, Breno, esse tipo de interferência tem prejudicado a vida de muita gente. Esse tipo de maldade. Às vezes as pessoas fazem isso por uma questão de interesse. Às vezes, não estou julgando essa pessoa que está, não estou julgando, tá? Eu vou falar de maneira generalizada, tá? De forma generalizada. Algumas pessoas podem ter a boa intenção de ver aquela pessoa se firmar, de ver ela crescer na vida espiritual, de ver ela desenvolver, ela progredir em todas as áreas da vida, e a pessoa sabe que naquele ministério ela vai crescer, ela vai progredir em todas as áreas da vida, ela vai crescer espiritualmente, vai crescer como ser humano, ela vai progredir na sua vida profissional, nos seus relacionamentos familiares, porque existem ambientes saudáveis, existem igrejas saudáveis. Tudo bem, essa pessoa pode estar bem intencionada, pode ser por isso que ela insiste, mas o insistir é errado, porque nós devemos respeitar o espaço das pessoas. E outras pessoas fazem isso, Breno, por pura maldade, e isso tem prejudicado muita gente. Eu já vi gente sair da igreja porque foi contaminado. Eu já vi gente sair da igreja porque alguém fez a cabeça da pessoa e, para tirar aquela pessoa da igreja, fala mal da igreja, fala mal do pastor, inventa conversa, até calúnias, né? Só para poder arrancar aquela pessoa daquele lugar, para poder ir para aquele outro lugar, às vezes por uma questão de interesse. É o famoso pescar em aquário. O camarada não consegue ganhar almas, né? Ele não é um pregador de ganhar almas, o ministério dele não é um ministério que ganha almas, ele não sabe, ele não consegue ganhar almas, então ele é especialista em dividir igreja, ele é especialista naquele negócio de ficar detonando, falando mal, pescando em aquário, e aquela pessoa às vezes que está no início da fé, dando os passos na fé, ela tem uma certa ingenuidade, ela tem uma certa imaturidade, que ela não entende bem as coisas, né? Então as pessoas vão ali contaminando, aquela igreja o pastor é assim, aquela igreja é daquele jeito, venha para mim, é que a minha é melhor, e elas ficam cercando as pessoas, Breno, e às vezes fica naquela coisa pegajosa, marcando colado ali, querendo ter domínio e pressionando, e fica ali todo tempo em cima. E aí a pessoa fica recebendo aquela atenção 24 horas por dia e por uma questão de constrangimento, consideração, acaba indo para aquele lugar. Às vezes ela está numa igreja, ela está bem ali, mas alguém faz a cabeça dela, contamina a mente dela, planta ali uma semente de inquietação, de insatisfação, que a pessoa sai da igreja dela e vai para onde a pessoa quer. E a decisão de congregar é uma decisão em que a gente precisa estar alinhado com o propósito de Deus. A gente precisa ouvir o Espírito do Senhor e discernir. Quem coordena, quem manda você congregar é o Espírito Santo. Quem escolhe o lugar aonde você vai crescer e ser alimentado é o Espírito Santo. Aí eu vejo pessoas que saem, que são arrancadas de um ambiente onde Deus deixou ela ali, naquele ambiente, porque Deus sabe, pela natureza e pela estrutura dela, Deus sabe qual é o melhor ambiente para ela. Aí a pessoa é arrancada daquele ambiente, viu, Breno? E ela é levada para outro lugar, e aquele lugar se transforma num lugar de perturbação, de inquietação, de escândalo, em que a pessoa vai se decepcionar com a igreja, decepcionar com o evangelho, ou ali ela vai ser pressionada, estrangulada, e ela passa a viver oprimida naquele lugar. E aí já dão logo cargo, já oferece logo funções, já enche a vida dela de ativismo religioso para mantê-la presa naquele lugar. E às vezes cargo, tu sabe que um título de obreiro, de diácono, às vezes prende a pessoa naquele lugar e ela se sente na obrigação de estar naquele lugar, porque alguém diz, olha, essa igreja aqui é pequena, aquela é grande, o pastor nem sabe quem você é, o pastor nem conhece você. Esse é o tipo do argumento do mau caráter, daquela pessoa
que é mau caráter e que ela não está preocupada com o bem-estar, ela só está preocupada em atingir o objetivo dela, que é arrancar, contaminar a pessoa e arrancar daquele lugar. Ah, então aqui é pequeno, aqui precisa de você, aqui você vai ser útil, lá ninguém nem sabe quem você é, mas naquele lugar pequeno, às vezes, ela adoece. Naquele lugar pequeno, às vezes, ela vai para o culto e volta para casa pior do que o que ela foi. Naquele lugar pequeno, às vezes, é um lugar de perturbação na vida dela, de inquietação. E naquele lugar é um lugar de confusão, de conflito, de fofoca, de intriga, de picuinha, porque é um ministério doente. Quando você olha para uma igreja e há anos ela não cresce, é como uma criança que não cresce. Uma criança que não cresce, existe alguma anomalia. Existe algum problema que está impedindo essa criança de crescer. Ora, se eu tenho um filho de 5, 7 anos e ele ainda está com o tamanho de uma criança de 2 anos, eu vou ao médico, eu vou fazer exames para saber, o meu filho tem alguma anomalia, tem alguma patologia, tem alguma doença que impede o meu filho de crescer, porque não é normal não crescer. O normal é crescer. O ministério do Senhor Jesus cresceu ou não cresceu? Nós não precisamos basear a igreja primitiva, mesmo em meio à perseguição mortal, a igreja primitiva cresceu ou não cresceu? Então, quando você olha para uma igreja, que ela começa pequena, e todo mundo tem que começar pequeno, mas passa 5 anos, passa 10 anos, passa 15 anos, e essa igreja não consegue crescer, há algum problema ali, há alguma anomalia ali, porque o normal é crescer. Esse é o normal. E às vezes não cresce por uma questão de visão, por uma questão de doenças alojadas ali no caráter da liderança. Então o que é que acontece? Essa pessoa ela é tirada de um lugar, alguém faz a cabeça dela e ela é nova convertida e ela não tem entendimento das coisas. Ora, se eu congrego numa grande igreja e Deus tem chamado na minha vida, quem é que vai impedir o chamado de Deus? Quem é que vai impedir a obra e o propósito de Deus na minha vida e na minha história? Quem vai impedir? A única pessoa que pode impedir o agir, o propósito, o cumprimento das promessas, as vitórias, os milagres de Deus na minha vida, sou eu mesmo. O diabo não pode. Os meus inimigos não podem. O meu maior inimigo pode ser eu mesmo. Então, esse negócio, aquela igreja grande ali, o pastor nem sabe quem você é. Você já se apresentou para o pastor? O pastor tem que adivinhar. Pastor conhece as suas ovelhas, eu conheço as minhas. Em meio à multidão, eu conheço. Posso não saber de todas pelo nome, mas eu sei quem está ali. Eu observo quem está ali. Eu observo quem está roendo unha, quem está cheirando cabelo. Como é que eu não observo as pessoas? Às vezes os que sentam mais longe, fica mais difícil agora com máscara, mas eu sei. E quando eles se apresentam a mim e me abraçam, eu sei quem são. Mas aí, gente, essa questão de se envolver, todo mundo está aberto a se envolver na obra, é só você procurar, quero fazer alguma coisa, procura um líder de um ministério, o líder de um departamento. Mas alguém vai lá e faz a cabeça da pessoa e ela vai para aquele lugar porque a pessoa quis. Ela não orou, ela não foi direcionada por Deus, aquela outra pessoa queria ir lá, por uma questão de dízimo, né? Isso acontece muito com gente que tem uma boa condição financeira, né, que tem um dízimo bom, que é dizimista, o cara quer logo tirar de lá e leva aquela pessoa para lá e naquele ambiente ela adoece. Naquele ambiente, em algum tempo, tudo é bom no começo tudo é bom, mas depois de algum tempo ela se vê cercada de conflitos, aí ela adoece, ali ela não cresce e ela vai para o culto feliz e às vezes volta triste e arrasada. Às vezes é conflito de departamento, inveja, ciúme, picuinha, relacionamentos pegajosos, e às vezes o pastor dizendo que carro a pessoa deve comprar, se deve ou não comprar o carro, se deve ou não viajar, se deve ou não comprar a casa, às vezes dizendo até com quem a pessoa deve se casar. Então o ambiente onde você convive, o seu ambiente de culto, ele é muito importante para o seu crescimento espiritual. Então quando você for escolher uma igreja, deixa o Espírito Santo, aquele lugar onde você chega, onde você é alimentado, onde você sente paz, onde você é fortalecido, onde você recebe a palavra, a instrução, o preparo, a capacitação, a unção. É um lugar onde o Espírito Santo confirma. E para mim, Breno, em todos os dilemas da minha vida, em todas as situações, para mim a paz foi sempre um sinal de confirmação de Deus. Tá bom? Então, um cheiro, Deus te abençoe. Era uma pergunta para ser respondida rápido. Acho que eu demorei uns 10 minutos, não foi, Zé? Então, vamos lá, Brenão. Mais gente aí?